paixão por materiais escolares e a vontade de ser dona do próprio nariz fizeram a Ágata mergulhar no mundo do empreendedorismo. Em 2019, ela se tornou sócia de uma agência. E com o dinheiro que começou a sobrar dessa nova empreitada, a Ágata decidiu que era o momento de abrir o negócio dos sonhos. Foi assim que nasceu o Mundo Nuna, uma papelaria virtual com uma pitada de pop nostálgica. Ágata Souza, eu tenho 32 anos, nasci em Diadema, eu sou pós-graduada em Acessibilidade, Diversidade e Inclusão. Com o Mundo Nuna, hoje eu vendo papelaria, né? Tudo que é papelaria fofa, diferente, não importado. Eu trabalho com marcas grandes, né? Hoje no mercado, compro direto da indústria, então eu atendo todo o Brasil, vamos falar assim, né? Hoje a gente tá dentro dos marketplaces, que é a Amazon, Mercado Livre, enfim, então a gente tem uma abrangência aí bem grandona. Bom, eu acho que seja até interessante eu falar, voltar um pouquinho atrás, né? E comentar... trazer para vocês como isso começou, né? Eu saí do CLT da área financeira, fiz processos gerenciais na faculdade, gestão financeira, e aí em 2015 eu vim para a área da comunicação, eu resolvi sair do CLT e abrir um e-commerce, né? Abri um e-commerce de roupa feminina e foi escalando de uma forma que as pessoas começaram a me ver como consultora. E aí eu comecei a vir mais para esse lado da agência, né? Fiquei sócia do Fábio, que hoje é meu namorado também. Fiquei sócia dele em 2019 e com isso a gente já veio muito com esse know-how de e-commerce, de fazer isso para os clientes e realizar o meu, vamos falar assim, né? Então, essa experiência, eu acabei fazendo diversos cursos na área de comunicação, marketing digital, tráfego, criação de conteúdo, fui fazendo todos esses cursos assim para que eu tivesse base para o meu negócio hoje, né? Para criar a marca, para entender como funciona o processo de 0 a 100 de uma empresa, né? E aí foi isso. O Mundo Nuna hoje, para mim, ele representa a conexão, né? E muito além disso, o conceito dos anos 90. Acho que quando a gente fala de papelaria, a gente volta muito numa época de lembrança afetiva mesmo, né? Que a gente lembra, nossa, eu tinha lápis de cor de tal marca, ou a minha mãe não tinha condições, quando eu era criança, de ter um estojo super gigantesco de lápis de cor, de canetinha. Então eu venho muito com esse propósito, né, de mostrar para as pessoas de como a gente começou a construir a nossa história. Com certeza foi com lápis e papel, né? Então a Nuna, na verdade, ela representa para mim esse ponto de conexão que a gente tem com a nostalgia, que é a nossa lembrança afetiva feliz, vamos falar assim, sabe? Eu nunca pensei em sair do CLT, eu sempre fui criada nessa questão de você precisa ter um emprego CLT, registrado, e é isso, e vai ser a vida inteira assim. E quando eu penso disso ter sido um sonho, com certeza não. Eu acho que quando eu fui crescendo, amadurecendo, que eu vi que eu não gostava de rotina, eu falei, agora é a hora. Plano de negócio, eu fiz em 2015, acho, que eu acabei fazendo um processo, o Canvas, né, do negócio com o Sebrae. Né? Então eu vim disso para estruturar o meu negócio e conseguir construir a minha primeira marca, porque a Nuna acho que já deve ser a terceira, assim. Foi muito básico mesmo, foi muito dessa iniciação de entender a necessidade do meu cliente, o que eu quero para o meu negócio, quanto eu quero faturar, como eu vou fazer para chegar lá. Foram essas etapazinhas que as pessoas acabam pulando, né, antes de concretizar o negócio. Eu vou abrir uma padaria, já sai abrindo a padaria, sem pensar que antes disso precisa ter uma estrutura. O planejamento no negócio, eu acho que ele é primordial, sabe? Você precisa dele para conseguir
executar todas as etapas, assim, principalmente o seu resultado. Você imaginar, abrir uma padaria, um exemplo. Não fiz um plano de negócio, não sei quanto que eu vou investir, quanto eu devo investir, aonde eu devo investir. Então, assim, o plano de negócio, ele ajuda demais nisso. Então, se você fazer, jogar a ideia para o universo, começar a realizar ali, pode ser um grande ponto para o fracasso, porque você acaba ficando perdido ali, né? Você não sabe quanto você está pagando no seu produto e por quanto você precisa vender. Porque o vender, você colocar o preço de venda no seu produto, não é só você multiplicar ele pelo dobro. Você tem diversos outros custos que o plano de negócio, de fato, te ajuda a precificar, calcular, saber de fato onde você vai colocar seu dinheiro ou não. Uma coisa que eu falo sobre pesquisa de mercado de forma geral é que antes da gente entrar nessa questão da pesquisa, a gente precisa entender se esse negócio ele tem match com a gente. Não adianta nada vamos supor, papelaria. Eu sou apaixonada por papelaria, eu sempre gostei de papelaria. Então eu sempre estive dentro do mercado, seja comprando para mim ou seja comprando para dar de presente. Quando eu resolvi abrir a loja para ter essas coisas, eu já entendia muito. Por quê? Eu não via a papelaria só como uma segunda fonte de renda. Eu via o valor financeiro como uma consequência da paixão que eu tenho por conta daquilo ali. Então, se eu tenho paixão, se eu gosto de fato daquele mercado, ele fica muito mais fácil para eu entender, para eu ir atrás. Então, assim, o Google, né, não preciso nem falar, ele ajuda muito. Então, a partir do momento que você se identifica com esse negócio, você fazer pesquisa dentro de... como é que eu posso falar? Pesquisa de mercado dentro de uma plataforma ou sair na rua para fazer uma pesquisa, entender qual papelaria está vendendo o que é o core business dela, porque eu posso entrar numa Calunga e eu posso entrar numa outra papelaria que você olha é completamente diferente. A Calunga, ela vende escritório, por exemplo, e a papelaria fofa ali, ela vende canetinhas com toppings de personagem, disso, daquilo, que é uma outra forma de vender o produto. Então, assim, a forma mais barata de você fazer uma pesquisa de mercado é você ter paixão pelo seu negócio. Eu acho que não orna você fazer uma pesquisa de mercado para uma coisa que você pode enjoar daqui 3 meses. No meu caso, quando eu decidi montar a papelaria, eu montei ela, na verdade, lá em 2019, porque eu sempre amei caneta. Eu tenho paixão, assim. Tudo que é colorido, mas eu tenho dó de usar, né? Então, assim, eu não uso as minhas canetas. Não é que eu não uso, eu uso muito pouco. Eu tenho dó de usar porque elas são bonitas, são fofinhas. Então, assim, eu já venho desde pequena, na verdade. Os dias mais importantes para mim do ano eram quando minha mãe ia fazer a compra de material escolar comigo. Então, eu escolhia caneta colorida, aquelas Bics antigas que a gente tinha as cores neon ali. Então, pra mim, é uma coisa que já vem do passado. Então, quando eu decidi montar, eu falei, cara, todo mundo fica perguntando, onde você comprou essa caneta? Ai, que fofa! Ai, isso! Ai, aquilo, onde é que tem? Eu comecei a vender. Então, eu comecei a vender por WhatsApp, comecei a vender por Instagram e foi indo. E a partir daí, quando eu vi que eu tava nessa virada de chave de deixar de ser a consumidora para ser a dona da papelaria, aí eu tive que fazer o meu plano de negócio. Eu tive que entender um pouco mais do mercado, quais eram as marcas queridinhas do momento, qual que era o tipo de escrita, ponta fina, ponta grossa, brush, diversas outras coisas para que eu conseguisse ter um negócio sólido ali, né? Então, 2019 eu fiz isso, mas 2020 eu precisei parar um pouco o projeto por conta da pandemia. Quando eu trago de novo essa questão, quando eu criei a Nuna, eu vim muito com esse conceito dos anos 90. Só que ela foi se moldando ao longo do caminho porque ela cresceu muito rápido. E o conceito que eu queria de ter essa exclusividade, de ter muito mais essa ligação com o nosso passado, ele acabou ficando ali de cantinho, porque eu estava fazendo dinheiro com o meu produto ali, sem pensar numa conexão emocional. E aí, a gente entra agora numa nova etapa, que a gente está mandando todo esse estoque, né, para o full do Mercado Livre, da Amazon, para chegar até no mesmo dia para o cliente.
e a gente está transformando a Nuna na Love 90, que é o foco de fato nos anos 90, 2000, até 70, 80, vamos falar assim, porque a gente vem com camisetas com estampas exclusivas, a gente vem com cadernos exclusivos com estampa pensada na nossa nostalgia, né? No pop dos anos 90, num Castelo Rá-Tim-Bum, que com certeza hoje ninguém esquece, ninguém esqueceu, acho que, do que a gente passou nos momentos de Castelo Rá-Tim-Bum, de Rá-Tim-Bum também, Teletubbies, Pokémon não, é Pokémon, né? Então hoje a gente vem nesse momento de expansão ali para deixar o estoque que é, vamos falar, frio, né? Que não tem tanto essa conexão, para a gente vir para essa etapa agora de fato de mexer com as lembranças que a gente tem do nosso passado, sabe? Como veio a construção da marca, né? Da carinha da loja. Olhando ali, não sei se todos vocês aí, enfim, tem a referência das Três Espiãs, é demais, né? Foi um dos desenhos que fizeram parte da minha infância também. Eu assistia antes de ir para o colégio ou assistia nos dias que eu estava em casa. E toda essa essência de nostálgica dos anos 90, de muito rosa, muito pop, Rouge, Bros, ela fez parte da construção visual da marca, né? Hoje a gente tem uma ilustradora dentro da agência, que é a Mariana, e ela criou a florzinha da Nuna hoje, né? E criou toda a identidade da loja, desde o paterne, que é o papel de embrulho que a gente usa, até todos os adesivinhos, o logotipo de fato como ele fica, porque a gente tem diversas aplicações, tem horizontal, vertical, tem só a florzinha. E quando as pessoas recebem, elas olham, nossa, essa florzinha eu conheço, a florzinha da Nuna, né? Então, quando eu falo desse processo também que a gente está passando agora de rebranding, é que a nossa flor, ela não vai morrer, ela vai evoluir, né? E ela permanece. A Mariana, ela faz parte disso, né? Com a nossa equipe da agência hoje, para essa construção da marca, sabe? Os valores dos meus produtos, pensando em papelaria, eles são extremamente acessíveis, assim. Eu tenho coisas de 50 centavos, mas eu também tenho um caderno de R$200. Então, assim, a papelaria, ela precisa trazer essa acessibilidade financeira para as pessoas, né? Eu sempre fui muito cara de pau, né? No sentido de, por exemplo, eu vou começar um negócio, depois eu vejo como é que ele vai funcionar. Então, por exemplo, se a cliente, né, comprava, sei lá, R$200 ali no meu site, eu ia correndo na 25 de março comprar o produto porque eu recebia ali do gateway de pagamento, do meu site, enfim, para poder comprar a mercadoria. Então eu comecei dessa forma, eu fui muito de vou dar a cara a tapa para ver o que acontece. Claro que eu não tinha reserva, mas eu precisei tirar do meu, de me abster de algumas coisas, né? Deixar de, vou comer num restaurante caro. Eu não vou comer num restaurante caro porque eu preciso desse dinheiro, que ele é muito valioso para o meu negócio, né? Então eu precisei usar do meu salário da agência, que eu sou sócia hoje, para poder investir no meu negócio. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu sou um pouquinho orgulhosa, então dificilmente acho que eu pedi alguma coisa para alguém, assim, principalmente financeira. Então eu não sou o tipo de pessoa que sai pedindo dinheiro emprestado. Então foi muito ali na luta mesmo. Eu acho que um empreendedor hoje em dia, pensando no mercado de hoje, ele não pode ser negligente com o digital, porque tudo é digital hoje. Eu acho que ele precisa pensar em formas de como ele vai se posicionar digitalmente, porque a gente vem numa era que está assim, extremamente moderna,
fazendo uso de inteligência artificial. Então, assim, ele precisa estar posicionado. Então, assim, digitalmente, né? Então, é não ser negligente com o futuro que a gente vive hoje. Se a pessoa trabalha mais quando ela tá CLT ou quando ela é empreendedora, sem sombra de dúvidas, o empreendedor, ele trabalha muito mais. Eu acho que eu tenho uma mente até um pouco retrógrada, que talvez hoje algumas pessoas não considerem como certo, de que o olho do dono é que engorda o boi. Eu acho que pelo menos no primeiro ano que a gente tem de abertura do nosso negócio, a gente precisa estar de olho, de fato, à frente ali. Então, de olho nas contas, de olho no produto, de olho nas atualizações do mercado, nessa modernidade, do que tá vendendo, do que não tá, porque o funcionário, ele não vai fazer para você, é o teu negócio, né? Então, assim, eu já passei bilhares de noites sem dormir, passaria mais algumas por conta do meu negócio. Então, assim, a gente trabalha muito mais. Teve uma cliente que foi muito engraçado, que a gente recebeu no iFood. Ela estava dentro, acho que de um hospital, acho que era médica, alguma coisa assim, não sei. Ela, moça, vocês têm essa caneta? No estoque, tem mesmo, tal, confirmou ali depois que ela fez o pedido, não, é porque eu preciso da caneta ponta tal, porque senão eu não consigo escrever hoje, eu preciso, moça, eu preciso pra hoje, vai chegar mesmo, pelo amor, tipo, ela implorou de fato, porque ela precisava daquela caneta, tipo, ela poderia usar uma outra, mas ela precisava ali, no universo de quem gosta de papelaria, ela precisava de fato daquela caneta. Então, pensando em situações inusitadas assim, são essas coisinhas mesmo, sabe? Das pessoas terem alguma preferência por algum item de papelaria, sabe? Que ela não vai conseguir seguir ou fazer o desenho dela, ou enfim, sem que aquele material esteja com ela. Pensando no que eu faria de diferente para o meu negócio, eu teria me preparado mais. Porque a gente pensa muito assim, a casa de ferreiro, espeta de pau, né? Então, assim, eu não segui algumas regras que eu dou para os meus clientes como agência, sabe? Da organização, do estoque, principalmente, do estoque contado certinho, porque eu já tive casos, né? Eu acho que a maioria das empresas hoje já tiveram problemas com vender um produto e esse produto ou você não encontrou no seu estoque ou você não tem mais e você ali contou errado, enfim. Então, olhando para trás, é ser um pouquinho mais organizada, porque eu acho que eu deixei essa organização um pouquinho de lado ali. Pensando nessa questão de expansão da marca, Nuna permanece crescendo dentro dos marketplaces e dá entrada para a nova marca, né, que era o que era para ter sido já, que é a Love 90, pensando de fato nas camisetas exclusivas, nos produtos exclusivos, caderno, caixinha, box exclusivas para as pessoas olharem para aquilo ali e falar, nossa, eu assisti esse desenho, eu me conectei ali de alguma forma. A gente entra com um clube de adesivo também, porque diversas pessoas têm essa memória de colar adesivo no notebook. Então, assim, pensando em expansão, a Nuna expande e deixa um filho agora para que a gente consiga também fazer esse projeto, porque a nostalgia, ela é eterna, vamos falar assim. Pode ser uma nostalgia de ontem, mas pode ser dos anos 90. Os valores dos meus produtos, pensando em papelaria, eles são extremamente acessíveis, assim, eu tenho coisas de 50 centavos, mas eu também tenho um caderno de R$200. Então, assim, a papelaria, ela precisa trazer essa acessibilidade financeira para as pessoas, né? Olhar para aquele objeto, uma caneta de desejo e ter condições de comprar, né? Porque a gente vê tanta coisa tão cara hoje, a gente vê pessoas que possuem sonhos simples, né? Eu vou dar um exemplo do caderno mesmo. Eu vendo caderno inteligente, que é um caderno de disco, que ele é mais premium, vamos falar assim. Um caderno desse, pequeno A5, ele custa uns R$89. Eu fiz uma promoção dos cadernos inteligentes grandes que custam quase R$200 e eu coloquei
quase 60% de desconto, eu recebi várias mensagens falando: eu tô realizando o meu sonho de comprar um caderno inteligente. Então, assim, o meu foco também como marca é trazer essa questão da acessibilidade ali para as pessoas, seja com uma promoção atemporal, limitadíssima, ou seja um longo prazo ali, que a pessoa, sei lá, parcela em 10 vezes, por exemplo. Se me perguntassem o que eu precisei fazer, de fato, para ter a marca que eu tenho hoje, o equilíbrio entre desistir, eu falo que não, essa palavra ela não existe no meu vocabulário, desistir, mas é inovar, na verdade, né? Inovar nas estratégias, mudar o meu posicionamento e me abster de diversas coisas. A virada de chave da Nuna aconteceu em agosto, setembro de 2022, quando eu resolvi colocar os meus produtos de fato à venda nos marketplaces, né? Eu sempre fiz isso para os meus clientes, mas eu ficava reticente de fazer para o meu negócio. Porque, é taxa, é isso, é aquilo. Só que assim, você não cresce, você não tem lucro com o seu negócio sem uma boa precificação. Eu falei, bom, vamos ver, né? Peguei, subi no painel acho que todos os meus produtos. E como eu falei, em menos de 2 meses a gente teve 1.500 pedidos. Assim, eu não sei se eu posso trazer marcas aqui. A gente pode, né? Na verdade, eu não trabalho muito com Faber, que é o que as pessoas têm como referência de papelaria, mas eu trabalho com 2 marcas, uma chamada Tris e a outra Maped, que foram marcas que despontaram, assim, e foram marcas que me deram, de fato, oportunidade, né? Então, você imagina eu comprar um montante direto da indústria e comprar numa 25 de março. Então, assim, essas 2 empresas me deram a oportunidade de faturar o meu pedido ali 30, 60, 90 dias, ou até para o ano seguinte, que foi 2023, no caso, porque eu apresentei uma coisa legal, uma coisa consistente, né? De tipo, eu acho que isso vai vender, a gente pode vender isso aqui de tal forma, e essas empresas me deram esse pontapé, que foi, de fato, a minha virada. Eu falei assim, não, agora eu tenho produto. Então, são esses que eu vou vender. Eu vou trabalhar mais com esses daqui do que com outras marcas. E aí foi. O maior diferencial da Mundo Nuna com a concorrência é a experiência. Muita gente está abrindo papelaria, muita gente está vendendo coisa por aí. Principalmente a concorrência. Eu falo que eu não tenho medo de concorrência, eu sou uma pessoa medrosa, mas eu não tenho medo de concorrência porque a minha experiência de caixinha, ela é diferente. O meu propósito é transportar a pessoa para aquele universo nostálgico, desde o cheirinho até algum item que é um docinho anos 90, que é um Deep Link da vida, e uma cartela de adesivo daquelas de 50 centavos que a gente comprava antigamente, sabe? Então, assim, a maior diferença é a experiência que eu levo para o cliente. A minha maior conquista, sendo muito sincera, acho que é o apartamento que eu moro hoje. Ele foi muito desejado, assim, por mim, com coisinhas que eu sempre quis, mas antes eu não tinha condições financeiras para isso, né? Eu cheguei já a morar com os meus pets, que eu tenho 5 em 34 metros quadrados. Então, assim, e isso nunca foi motivo para eu parar, sabe? Para eu virar e falar assim, eu não estou satisfeita. Para mim era o que eu conseguia naquele momento, mas eu sempre almejei mais. Então, se me perguntarem qual foi a sua maior conquista dos últimos tempos como profissional, é o apartamento que eu moro hoje. 3 motivos para a pessoa empreender. Eu acho que a liberdade num todo, porque a liberdade financeira a gente demora um pouco para conquistar, né? Mas a liberdade de ir e vir com o seu negócio, inovação, porque quando a gente empreende, a gente inova todo dia, a gente precisa inventar diversas maneiras de vender o nosso produto, que seja diferente do mercado. E
qualidade de vida, não a curto prazo, é a um longo prazo. Porque quando a gente resolve empreender, a gente vive um pouquinho essa loucura de, olha, não tenho tempo, não consigo isso, não consigo aquilo. E a longo prazo a gente olha para trás e fala, nossa, eu construí esse império, sabe? Estou orgulhosa de mim. Então esses são 3 motivos aí porque eu recomendo as pessoas empreenderem.